Para que serve uma prisão? Para recuperar os presos ou para que a sociedade se vingue deles? Como funciona o nosso sistema penitenciário? Nós sabemos que há antigos problemas que persistem. O problema da superpopulação, o problema da falta de gente especializada trabalhando nos presídios, o problema da violência. Todos esses problemas vão ser examinados hoje aqui no RTC Debate. Para participar do debate dessa noite, estão conosco o secretário de Justiça, José Carlos Dias, o juiz corregedor dos presídios, Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, o diretor da Casa de Detenção, Luiz Camargo Wolfman, conhecido como Luizão, o diretor-geral da Penitenciária de Pirajuí, Luiz Gonzaga Vieira, o historiador Paulo Sérgio Pinheiro, da Comissão Teotônio Vilela para os Presos, o jornalista e escritor Percival de Souza, Dr. Hélio Bicudo, o psiquiatra João Batista Breda, os guardas penitenciários Wilson e Firmino e o ex-detento Roberto da Silva. Mas o RTC Debate desta noite tem uma estrutura diferente. Além das pessoas que estão aqui para discutir os problemas do nosso sistema penitenciário, vão participar do nosso debate diretamente da penitenciária do Carandiru, os presos. E nós vamos passar a palavra para o nosso colega Júlio Lerner, diretamente do Carandiru. Júlio. Boa noite. São 10 horas e 1 minuto em São Paulo. Muitas vezes as câmeras de televisão já entraram em presídios e nesta penitenciária do Carandiru também. Mas eu tenho certeza que esta é a primeira vez que uma emissora de televisão vem até aqui para abrir um debate ao vivo entre os próprios presos, o secretário da Justiça e as autoridades participantes convidadas que estão em nossos estúdios lá na Água Branca. Por volta das 16 horas e 30 minutos de hoje, chegava a este local a equipe de externas da Rádio e Televisão Cultura. Câmeras, microfones e refletores foram montados rapidamente. O mesmo acontecendo com o nosso sistema de micro-ondas, instalado inclusive num prédio das vizinhanças, e todas as providências foram tomadas para garantir a qualidade técnica de nossa transmissão do interior desta penitenciária do Carandiru. Feita esta montagem de equipamento, nós destacamos que todo esse empenho, que todo esse trabalho foi sendo realizado para que pudéssemos levar ao vivo o debate em torno da questão carcerária. Aqui neste local, de onde falamos neste momento, vivem hoje 1.200 sentenciados. Em eleições diretas, a população carcerária daqui do Carandiru escolheu 47 presos que são os componentes da Comissão Solidariedade. 10 deles estão aqui conosco e 4 terão participação ativa nos debates. Eu passo a palavra a Rodolfo Conder para que, logo em seguida, façamos a apresentação dos participantes desse debate aqui no Carandiru. Parece que as diretas já chegaram ao presídio. Bom, nós vamos iniciar a discussão dessa noite dando a palavra ao secretário de Justiça, José Carlos Dias. Nós vimos aqui, através do documentário do Júlio Lerner e também na nossa breve apresentação, que os problemas do sistema penitenciário estão aí, são muitos. Superpopulação, falta de gente, falta de recursos, morosidade da justiça. Mas nós sabemos que as coisas estão mudando. Há algumas coisas acontecendo e muito importantes. E ninguém melhor do que o secretário de Justiça para nos dizer o que está mudando neste momento no plano do nosso sistema penitenciário. José Carlos. Antes de mais nada, eu acho que estamos tentando mudar uma mentalidade. Aquilo que sempre se procurou esconder, hoje nós tentamos abrir a opinião pública, porque a democracia está chegando. A discussão, a suspensão da censura, à imprensa, o acesso a todo tipo de comunicação, jornais, revistas, livros, a possibilidade
da imprensa e da sociedade civil estar presente dentro das prisões. Aqui está a Comissão Teotônio Vilela, representada por 3 de seus membros, sistematicamente barrada em vários estabelecimentos até o governo Montoro, e que hoje pode estar presente para denunciar e para propor medidas. Afora isto, o problema gravíssimo da superpopulação penitenciária, agravada com a crise, a criminalidade crescendo, setores da população pedindo vingança e não compreendendo um trabalho de humanização, não compreendendo que a humanização reflete, em última análise, na própria segurança da população. Essas dificuldades todas encontradas por nós, mas apesar disto, um planejamento sério, apesar disto, o início de projetos de escolarização, de educação informal, de profissionalização, de trabalho com oficinas com trabalho remunerado, assistência judiciária, isso tudo num ano muito penoso, num ano muito difícil, mas que hoje nós vivemos alguns já resultados concretos. Eu gostaria de dizer que o maior esforço, no entanto, foi, diante da gravíssima situação econômica de nosso Estado, foi após um planejamento rigoroso, ouvindo técnicos, ouvindo os diretores, ouvindo os funcionários, os guardas, ouvindo os presos, procurando uma participação na própria administração do sistema penitenciário, foi nós elaborarmos um projeto, que é o projeto 1 da Secretaria da Justiça, para a geração de 5.200 vagas no ano de 1984 até 1985. Acho que nos últimos 20 anos de São Paulo nunca se vai construir um número tão grande de vagas. É claro que estas vagas serão pessimamente utilizadas se não houver um sistema penitenciário mais adequado. Eu não acredito na recuperação da cadeia também. Assim como os presos falaram, eu não acredito. Ela existe porque ela é necessária para a segurança social, é isto mesmo. Agora, se ela existe, nós temos que fazer com que ela seja apenas um instrumento de restrição à liberdade, que ela sirva para cumprir a pena, e a pena é exclusivamente de restrição à liberdade. É preciso oferecer ao preso a esperança de desfrutar a liberdade, e não oferecer-lhe a certeza de uma opressão. O paradoxo que nós vimos neste documentário muito bem feito mostra a situação que nós encontramos e que nós queremos superar, mas não vamos, em termos de governo, superar sozinhos, porque isto é um desafio à sociedade civil também. Muito bem. Na medida em que nós formos debatendo, certamente as questões vão suscitar, inclusive, informações suas sobre iniciativas para a mudança. Mas nós vamos abrir a discussão com a palavra do Júlio Lerner, novamente do Carandiru, para que ele ouça os presos que estão lá ao seu lado. Júlio. Pois bem, eu faço a partir desse momento, às 10h07, a apresentação dos participantes da Comissão Solidariedade que estarão conosco ao longo deste debate. À minha direita, Júlio Nicolai, mais adiante, o Luiz, e nessa extrema da mesa, a doutora Maria Inês de Oliveira Sampaio, que é assessora para assuntos penitenciários da Secretaria da Justiça. Ela tem um contato diuturno, ela tem um contato permanente com esta comissão de presos. À minha esquerda estão o Jorge, Marco e o doutor José René Pires de Campos, que é o diretor de produção da penitenciária do Estado. E atrás de nós, outros representantes da Comissão Solidariedade. Para um bom andamento dos debates, o que eu combinei com os representantes da Comissão Solidariedade é que qualquer um deles, no momento em que desejar tomar a palavra para debater, para refutar, para indagar, para sugerir, ele me fará um sinal e na primeira oportunidade nós estaremos solicitando ao Rodolfo Konder que corte a palavra do estúdio e a envie para cá. No primeiro passo, eu peço ao Júlio Nicolai que assuma a palavra e, em suas considerações iniciais, coloque o ponto de vista de toda a população carcerária. Senhores telespectadores,
boa noite da população carcerária da Penitenciária do Estado, aqui representada por esses 10 sentenciados que aqui estão. Eu quero saudar, antes de tudo, ao Dr. José Carlos Dias, digníssimo secretário da Justiça, ao Dr. Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, digníssimo juiz corregedor dos presídios da Polícia Judiciária do Estado, ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, ao Percival de Souza, ao também bacharel Luiz Camargo Wolfman e ao Dr. Luiz Gonzaga Vieira e aos funcionários que representam a penitenciária e aos egressos também que aí se encontram presentes. Eu vou iniciar também elogiando este brilhante trabalho da RCT, que está empolgando, tenho certeza absoluta, toda a sociedade aí fora, que não conhece os ambientes carcerários e, através desses programas, vão tomando conhecimento agora dos verdadeiros fatos que se passam aqui dentro das prisões. Esse programa tem por título "Para que serve uma prisão?". E eu quero dizer aqui que a prisão é um ambiente de tristeza e sofrimento. A prisão é uma escola como outra qualquer. Porém, é uma escola do crime. É uma escola que forma bandidos, criminosos, pelo seu sistema falido de tantos anos, que atualmente, graças à sua excelência, Dr. José Carlos Dias, ao também ministro da Justiça, Ibrahim Abiaquia, ao nosso novo governador de São Paulo e a tantas outras autoridades, está se transformando numa casa de reeducação, esta penitenciária do Estado, através destas comissões de sentenciados que foram feitas, através desse ambiente mais humano. Porque eu acho que a sociedade só tem a lucrar com isto. Porque se criarem feras aqui dentro, a sociedade terá que enfrentar feras. E as feras só podem causar prejuízo à sociedade. Se criarem seres humanos aqui dentro, a sociedade os receberá como gente que não mais fará mal à sociedade, mas sim só lhes trará benefícios. Eu passo a palavra agora a algum outro companheiro, que posteriormente voltaremos. Nós devolvemos nesse momento a palavra aos nossos estúdios e estaremos intercalando uma opinião de autoridade presente no estúdio da RTC na Água Branca e a opinião de um sentenciado aqui na penitenciária do Carandiru. Bom, eu vou então vou fazer uma pergunta direta aqui ao Percival. Percival, você que é um estudioso do nosso sistema penitenciário, entre os problemas mencionados, qual o problema que você indicaria como o mais grave? Eu acho difícil dizer qual o mais grave. E eu creio que o ideal vai ser, nessa conversa que nós estamos tendo, é a gente ter os pés no chão e ter uma conversa bastante realista. Isso vai ser bom porque os presos vão nos fiscalizar, quer dizer, ninguém vai enganar ninguém aqui. Então, o problema crucial a ser enfrentado, Conder, é o seguinte: nós temos, como a gente viu pelos depoimentos, como mostra o número lá das varas de execuções criminais, nós temos hoje uma predominância do assaltante à mão armada como tônica principal dos nossos estabelecimentos prisionais. Nós temos hoje na nossa rede oficial 85% de assaltantes. Este é o nosso desafio. Nós está restando até pouco para o resto do cardápio penal, apenas 15%. E o que fazer com o ladrão realmente é um desafio. Quer dizer, a sociedade tem entendido que recuperar é sinônimo de não roubar mais. Quer dizer, nós vivemos então uns tempos de conceitos diluídos, realmente derretidos, e vimos aquela verdade pungente de um preso de Pirajuíco falar sobre o homicídio, que é algo que a sociedade está relegando a um plano absolutamente secundário. Ou seja, não está no código, mas está tácito na sociedade. Pode-se matar e não se pode roubar. E nisso tudo a nossa conversa precisa ser franca. Eu me lembro do Júlio, estava ouvindo o Júlio atentamente, que foi o primeiro presidiário a falar, o Júlio Nicolai, e o Júlio foi o representante dos presos anos atrás a dirigir uma mensagem ao Papa, quando ele esteve aqui em São Paulo.
ele estava lá na casa de detenção. E o Júlio compareceu a uma audiência na vara de execuções criminais. Nós estamos falando aqui francamente, né, Júlio? Não vamos esconder as coisas. E você prometeu, numa tarde, diante do juiz corregedor, que era o doutor Renato Tali, e a mim, que estava ocasionalmente lá, que você não iria nos decepcionar. Foi curioso isso aí. E eu sei, Júlio, que o cheiro da liberdade é muito forte. E você não resistiu a esse cheiro e fugiu de uma colônia agrícola. Então, Conder, é isso aí. Nós temos uma maioria de assaltantes e temos também um índice de reincidência bastante alto. Eu vou passar a mesma pergunta que eu fiz a você ao nosso juiz corregedor. Doutor Haroldo, na sua opinião, a morosidade da justiça é o problema mais grave do sistema penitenciário? Não, não é o problema mais grave. Porque eu penso que antes de pensar em morosidade de justiça, nós temos que pensar naquilo que o sistema tem de oferecer. A morosidade da justiça é um dos componentes de toda essa problemática que foi analisada. Mas nós precisamos saber, antes de tudo, o que se pretende com a pena. Aliás, é a temática desse debate. E a justiça vai entrar como um caminho a se chegar a uma meta. Esse caminho pode ser mais longo ou mais curto, conforme a circunstância. Porque nós não devemos esquecer que estamos lidando com um homem. Por isso, eu entendo que o nosso problema de execução de pena é um problema, antes de tudo, moral, que tem os seus desdobramentos filosóficos, tem seus desdobramentos jurídicos, sociais, econômicos. E, por isso, eu não posso me colocar ao lado do senhor secretário da Justiça, quando ele diz que não acredita na recuperação do homem, porque disse que não, pelo que eu entendi, disse que não acreditava na recuperação da cadeia. Que a prisão não foi feita para reeducar, ela é necessária. Agora, existindo, nós temos que torná-la menos penosa possível e oferecer novas perspectivas. Mas se eu não acreditasse na recuperação do homem, eu não seria secretário nem advogado. Então eu gostei desse esclarecimento, porque justamente eu entendo que a prisão foi feita para dar um sentido na vida do indivíduo. E esse sentido que nós temos de procurar. Sob a licença, Paulo Sérgio, você concorda com isso? Eu não concordo absolutamente. Eu gosto sempre de participar dos debates no Estado Percival, que eles sempre nos convidam ao realismo. Mas eu acho que diante do surrealismo, que é uma prisão, eu acho que há que partir de posições não realistas. Eu acho que a maneira de responder a pergunta para que serve uma prisão não serve absolutamente para nada. Quer dizer, a história da prisão é uma história de uma nulidade. Quer dizer, e ao nível da reflexão democrática, porque não é uma ciência penitenciária para todo o tempo. Especialmente nesse país em que nós vivemos a larga tradição do autoritarismo e 20 anos de ditadura, não há por que isolar a ciência jurídica, a filosofia, a organização política da questão da democracia. E, partindo dessa posição, que eu acho que deve ser a posição em relação à prisão está absolutamente superada, quer dizer, todo o raciocínio que se faz em relação ao manicômio, o Breda está aí para debater isso, pode ser feita em relação à prisão. E no caso brasileiro, em que a prisão, como o deputado Abiakel gostava de dizer, só serve para controlar a população pobre, quer dizer, quem está lá na prisão não somos nós, os cheirosos, os brancos, não, são outros que estão lá. Né? Isso várias pessoas gostam de elaborar. Quer dizer, eu acredito que o secretário de Justiça tem total razão de dizer, falar em recuperação da prisão, eu acho ao nível da história do sistema carcerário brasileiro, eu acho que é ser profundamente realista. Agora, indo na direção do realismo que o Percival, nosso querido Percival, nos convida, qual é, para mim, a via realista ao nível do sistema penitenciário? É a mesma via em relação aos manicômios. Visto que ninguém achou nem a melhor democracia do mundo, nem outras experiências a meio do caminho descobriram, o que nós temos que fazer? É humanizar, é o caminho da humanização. Outra coisa extremamente positiva que eu estou vendo no depoimento é a organização dos presos. Isso é outra coisa básica. Não é só nós decidimos o que é bom para eles, mas que eles também se manifestem. Paulo Sérgio, não é um problema. Vamos, inclusive, passar a palavra lá para o Carandiru, exatamente para que não é um problema de democratizar a prisão, que é um sistema autoritário, mas é de humanizar através de todos os mecanismos que a nossa imaginação possa Muito provocar. bem, Paulo Sérgio. Acontece que nós gostaríamos de passar a palavra
aos maiores interessados na discussão sobre a questão carcerária. Então, nós vamos ouvir na sequência o Jorge, o Marco e o Luiz. Jorge. Como é que você está vendo essa colocação inicial dos debates? Sinto muito discordar do Dr. Haroldo em relação ao que ele disse, que o maior problema não seria a morosidade da justiça. Infelizmente, eu acho que tudo está enfocado nesse problema, que se nós levarmos em consideração essa morosidade, vai ver que o pessoal que está dentro dos cárceres, que pleiteia seus direitos e realmente não consegue obter um objetivo nisso aí, ele se sente restringido na sua maneira de pensar numa condição positiva. Ele tem que se restringir justamente a pensar, gerar dentro dele mesmo uma condição de vingança ou qualquer coisa nesse sentido. Porque de tanto que ele pede, tanto que ele tem direito, amparado pelas próprias leis, pela própria Constituição, lhe é negado, eu acho que não existe nada de pior nisso aí do que o ser humano que pleiteia seu direito e não consegue através de uma morosidade da justiça. Sinto muito, seu doutor Haroldo. Marco, eu gostaria de conhecer a sua opinião. Pois não. Doutor Haroldo, eu gostaria de interpelá-lo com respeito à promessa que o senhor nos fez na época que o senhor nos visitou na sua posse e perante a Comissão de Solidariedade o senhor nos prometeu um juiz e um promotor para que agilizasse o problema nosso, maior, dentro desta casa, que é a liberdade. Vários companheiros que se encontram já quase em finais de cumprimento de suas penas, 10, 12, 14, 16, 18 anos, e seus recursos estão parados. E o senhor nos prometeu, e nós passamos essa informação a todos os companheiros que nos cobram diariamente, quando é que eles vão ser postos em liberdade. Então, eu gostaria de cobrar do senhor a presença desse juiz e desse promotor, para que aqueles que tenham já cumprido suas penas possam ser postos em liberdade e reintegrar-se e viver com seus familiares, certo? É o que eu tinha a intercalar. Luiz. Ô, Júlio. Pois não. Vamos permitir o problema que o Dr. Haroldo senhor Percival expôs... responda, depois a gente devolve a bola para você. Perfeito. Siga daí. No tocante à promessa que eu fiz, todos os dias tem ido um juiz à penitenciária. Ainda hoje vocês devem ter tido contato com o Dr. Oswaldo Herbeta Filho, que é o juiz designado para prestar assistência à população da penitenciária do Estado. Vocês também possuem hoje 6 judiciárias que preparam os recursos. Tem uma agilização muito grande desde a minha posse a esse respeito. Já viram que os processos andaram mais rápido, inclusive a doutora Maria Inês, que nos está assistindo, recentemente passou-nos uma lista aí da penitenciária do Estado, contendo 90 nomes, e essa lista toda foi checada, e essa lista e os processos verificou-se que não havia nenhum parado, nenhum paralisado. Vocês também hão de convir que muitos companheiros de vocês têm penas acima de 30 anos, e essa é uma questão que está sendo discutida no tocante aos benefícios que merecem ou que não merecem. A realidade é que não parou. No tocante aos promotores públicos, eu não posso responder nada, porque eu não posso compeli-los a comparecer aos presídios. Todavia, sei que recentemente eles estiveram aí na penitenciária do Estado, estiveram também elaborando um mapa de visitas correcionais e nos têm acompanhado, como acompanharão agora no mês de junho. Portanto, no tocante à promessa feita, ela está sendo cumprida. E posso adiantar mais ainda, que o senhor presidente do Tribunal de Justiça, além de dar todo o apoio ao plano de ação traçado, ainda colocou a agilização da computação de dados na vara e mais ainda, ele determinou que fosse dada toda prioridade aos réus presos, aos sentenciados, que é justamente o caso de vocês. Portanto, a promessa está sendo cumprida. Júlio, volta a palavra aí para o Carandiru. Certo. Eu quero apresentar agora ao público telespectador da RTC o Luiz, que é o secretário-geral desta comissão de presos, desta comissão Solidariedade. E que, inclusive, gostaria de, me parece, dirigir a palavra diretamente ao doutor Haroldo, né? De fato. Vamos lá. Doutor Haroldo, na reunião que o Marcos explicou e que o senhor esteve aqui presente na penitenciária, conversando com os elementos da Comissão Solidariedade, o senhor prometeu o juiz e um promotor e também a taquigrafia da reunião. Inclusive, nem taquigrafia e nem juiz e nem promotor, porque realmente a excelência aqui designada está chegando aqui por volta das suas 10, 10 e meia,
e conhecendo as oficinas, e sendo que o setor de oficina é um órgão competente ao nosso diretor de produção e qualificação. A excelência teria aqui, no caso, de visitar o nosso setor prontuário, que é totalmente desorganizado, não se há condições de se tirar formações atuais do indivíduo preso, porque as informações do prontuário são totalmente defasadas. E quanto ao problema do índice de criminalidade, me referindo agora ao senhor Percival, de fato o índice de criminalidade, ele aumentou, mas o desemprego também aumentou. O que o senhor espera que venha acontecer? Um elemento aí fora desempregado, com mãe, esposa, filhos, parentes a sustentar. O que esse indivíduo tem a fazer neste momento, diante dessa realidade social que aí fora se encontra? O senhor quer falar novamente? Sim. Vamos devolver a palavra aqui para o doutor Haroldo. A Comissão Solidariedade foi essa que me deu a lista de 90 pedidos de benefícios que nós verificamos recentemente. Portanto, a comissão foi ouvida. E eu penso que a solução não está em ver prontuários, mas em ver processos. Os processos estão sendo vistos, estão sendo checados. Agora, no tocante ao fato de o juiz designado para a penitenciária ir verificar as oficinas, se deve à preocupação da vara de não só se ater ao problema estritamente processual, mas de verificar todas as atividades diretamente ligadas à execução da pena. Nós temos interesse em saber por que muitas das oficinas nesse momento estão paradas. Por que vocês recebem X quando deveriam receber Y? Enfim, nós precisamos conhecer toda a realidade do presídio, que também inclui a realidade jurisdicional, a realidade processual, mas não somente essa realidade processual. Por isso temos que conhecer também aqueles que estão ligados diretamente a vocês, administrando essa casa. Portanto, a nossa atividade não é só mexer com processos, mas sim inspecionar toda a execução penal. Tá, tudo bem. Tudo bem. Roberto da Silva, vamos lá. Uma coisa, Conder. O Luiz interpelou o doutor Haroldo e também o Percival de Souza, levantando inclusive a questão do desemprego atual, que estaria levando diretamente ao aumento da questão de criminalidade. O Luiz aguarda, como todos os presos, a resposta do jornalista Percival de Souza. Tá certo. Eu vou passar a bola para o Percival, mas antes, como o Roberto pediu uma parte, nós vamos dar a palavra para ele rapidamente. Vamos lá. No sentido de que está havendo uma agilização nos andamentos dos processos na vara das execuções criminais. Eu posso expor um exemplo para o senhor. Eu estou em liberdade há 4 meses. Durante o tempo que eu estive preso ainda, nós impetramos no Tribunal de Justiça 6 mandatos de segurança, um deles coletivo, com assinatura de 21 companheiros. E há companheiros que estão dentro desses mandatos de segurança, que estavam na casa de detenção, que agora se encontram na penitenciária do Estado, que foram transferidos para lá. E a razão desses mandados de segurança, o termo dele era uma única coisa: abuso de poder. Abuso de poder por quê? Porque eram companheiros que, mesmo estando presos, eles estavam sofrendo repressões ali dentro. Além da pena corporal que eles tinham, da pena que a justiça impôs pelo crime que eles cometeram, ali dentro eles pegaram outros processos ali. Caso de companheiro que é preso com maconha dentro da detenção, casos de companheiros que foram condenados quando eram menores de idade e que estão cumprindo penas até hoje. Roberto, mas você queria fazer uma pergunta ao doutor Haroldo? Então, a pergunta ao senhor, doutor Haroldo. Nós temos 6 mandatos de segurança transitando ainda no Tribunal de Justiça. Ontem foi devolvido à vara das execuções criminais para prestar informação nesse mandato de segurança coletivo, que tem assinatura de 21 presos, inclusive um dos que está interpelando o senhor. Se há realmente essa agilização, por que esses companheiros que estão há 3 meses esperando o resultado de um mandato de segurança não foram colocados em liberdade? O mandato de segurança não compete a mim, compete ao tribunal. Eu apenas informo, como já informei esse mandado, então a questão fica ao tribunal. Todavia, todos aqueles casos que nós temos chegado ao conhecimento de que os benefícios já estão em fase de outorga, nós temos apressado. Aliás, nesse instante eu invoco até a sua situação pessoal, que você é exemplo de que a agilização foi tanta, que ontem mesmo, nós estivemos juntos, você conseguiu, num prazo recorde de 1 hora, recobrar a liberdade que você tinha perdido.
Sim, o senhor vê o meu caso é um exemplo da dificuldade que passa os companheiros. É um exemplo de todos os dias. Sim. Na vara acontece todos os dias isso e o número de liberdades tem aumentado. Eu estou em liberdade. Por um erro da vara de execuções, eu fui colocado em regime de albergue domiciliar. Não era o caso. Eu estava cumprindo já 15 dias da medida de segurança na casa de detenção. Eu fui submetido 2 vezes a exame da equipe de perícias criminológicas para exame de cessação de periculosidade. Foi atestada a cessação dessa periculosidade. E quando eu fui pedir a conversão do meu albergue domiciliar em liberdade vigiada ou a liquidação das minhas penas, que eram o mais exato, foi convertido em liberdade vigiada, mas logo a seguir revogada. E o que se esperava com isso? Que eu voltasse à prisão? Vamos devolver a bola para o Júlio Lerner, porque ele já estava pedindo antes, depois a gente volta aqui para o secretário. Como apenas parte das questões formuladas pelo Luiz, que é o secretário-geral da Comissão dos Presos daqui da Penitenciária do Carandiru, como apenas parte foi respondida, eu peço a ele que volte a formular a sua pergunta diretamente dirigida ao jornalista e escritor Percival de Souza. Tá bom. É sobre o problema do índice de criminalidade, o aumento. Isso deve ser assim encarado, eu não sei se é de um fato normal ou não, o índice de criminalidade aumentar, por quê? O índice de desemprego também aumenta. Então, gostaria que o senhor me explicasse qual a forma de evitar o índice de criminalidade e desemprego ao mesmo tempo, então. Eu gostaria de ter essa fórmula aqui, Luiz, uma varinha de condão, batia na mesa e estaria resolvido o problema. Agora, o que eu quero deixar claro, Luiz, é o seguinte: eu acho que está havendo um engano de sua parte ao ver os presos de um lado e nós aqui como inimigos ou com uma outra posição a defender. Nós estamos aqui para debater a questão da prisão. E quando você centraliza a questão da reincidência no desemprego, você está sendo injusto e você está se inibindo em revelar conhecimentos que você possui. Você sabe tão bem quanto eu, Luiz, que a criminalidade hoje está disseminada em todas as classes sociais. Você sabe tanto quanto eu, Luiz, que os ricos geralmente vão para a cadeia apenas em dia de visita. Portanto, Luiz, você está sendo muito injusto em centralizar reincidência com pobreza e, aliás, colocar isto como sinônimo. E, finalmente, para responder a esta questão especificamente, a questão da reincidência, ela também não coincide com a recente crise econômica do Brasil. O índice que gira entre 65% e 70%, ele percorre os nossos últimos 6 anos. Isso não começou a acontecer este ano e não começou a acontecer em 1983. Se nós temos esse índice de reincidência alto, Luiz, não é por causa da crise, embora a crise exista e possa ter sua parcela ponderável, mas a reincidência está ligada exatamente à prisão, que não cumpre o papel que a sociedade espera que ela desempenhe. Ou seja, ela já cumpriu a sua função histórica e a verdade é que nós estamos verificando aqui, que nós não acreditamos nela em termos de efeito ressocializador, mas não temos o que colocar em seu lugar para defender aquilo que se convencionou chamar defesa social. O doutor Hélio Bicudo também vê essa relação entre a criminalidade e a crise social da maneira como o Percival? Eu tenho a impressão de que não é possível dissociar o problema do aumento da criminalidade da crise social, né? Aliás, o próprio Percival acabou de concordar com essa conclusão quando ele falou que a criminalidade está em todas as camadas sociais, né? Ela aumentou em todas as camadas sociais. E a crise atingiu realmente, de uma maneira ou de outra, todas as camadas sociais, né? Ela atingiu fundamentalmente a pobreza, né? E permitiu que o enriquecimento, né, fosse, vamos dizer, a finalidade da vida de muitas pessoas. Enriquecimento muitas vezes ilícito e não punido. Mas eu gostaria de trazer a esse programa, né, a lembrança de que o problema penitenciário não começa na penitenciária, né? Ele começa no processo penal, né? E o processo penal é inteiramente falho na aferição da personalidade da pessoa, na imposição da pena. Se nós tivermos afeitos, e os companheiros que aqui estão, os companheiros que estão na penitenciária sabem bem disso,
né? O processo judicial é uma pura repetição daquilo que se cristalizou no inquérito policial, muitas vezes conduzido de maneira capciosa, muitas vezes conduzido segundo interesses pouco confessáveis, de dinheiro, de tráfico de influências, não é? E isto é que vai ser cristalizado na justiça, não é? A justiça está inteiramente despreparada para o atendimento do problema penal no Brasil, não é? Não digo que os juízes estejam despreparados, a organização da justiça é que está completamente despreparada, né? A ponto de que a justiça não julga pessoas, né? Muitos réus, muitos homens que estão aí foram condenados sem que o juiz jamais os visse, não é? Ou então aquele juiz que o ouviu, que teve algum contato apressado entre uma audiência e outra, não é? Esse juiz não é aquele que vai sentenciá-lo, absolvê-lo, condená-lo, dosar a punição, de maneira que é isso que nós estamos vendo, penas de 10, 20, 30 anos, sem consideração as pessoas que recebem essa punição. Então é preciso que no problema penitenciário nós vejamos o problema antes, o problema durante e o problema depois. E pelo visto, nenhum desses problemas está sendo cuidado pelo Estado. Doutor Bicudo, o senhor me permite? Existe uma pessoa aqui na penitenciária do Carandiru que realiza um trabalho diuturno em contato direto com os presos. Fala-se, inclusive, brincando, que a pessoa mais corajosa que vive praticamente aqui dentro é uma mulher. É a Maria Inês de Oliveira Sampaio, que mantém um contato permanente com a comissão de presos. Existem inúmeros problemas, vários deles bastante graves, que eu acredito escapem ao conhecimento do telespectador, do público em geral. Então eu peço a Maria Inês, que começou trabalhando aqui para fazer um trabalho rápido de um mês, eu acredito, que já está há muitos anos aqui dentro, que conte ao público as dificuldades dioturnas em que esta comissão e a população carcerária esbarram permanentemente em busca de justiça e em busca de melhores condições de vida. Júlio, eu preferia, ao invés de falar dos problemas, dizer do contentamento desse momento, que eu acho que é um momento histórico para São Paulo, quando nós vemos autoridades interessadas realmente em resolver o problema penitenciário, não digo resolver, mas tentar minimizar os problemas, como o senhor secretário da Justiça, o senhor doutor Haroldo, o senhor juiz corregedor, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que faz parte de uma comissão governamental interessada em ajudar a resolver os problemas. Enfim, os senhores jornalistas e essas comissões, a Comissão Solidariedade dos Presidiários e também a Comissão da Guarda aqui da Penitenciária do Estado. Evidentemente que eu falo no momento na Penitenciária do Estado porque, por determinação do senhor secretário, foi implantado primeiramente aqui e pretendemos implantar no restante do sistema paulista. Mas é um trabalho conjunto, onde as pessoas questionam, dialogam dentro de um regime democrático e que eu tenho certeza, embora possa até parecer um pouco de ingenuidade da minha parte, mas eu tenho certeza que os problemas serão resolvidos a nível de que os internos desta casa estão empenhadíssimos em trabalhar e a Comissão Solidariedade, eu tenho acompanhado, o doutor José René também, trabalham diariamente correndo pelos corredores, procurando ajudar os companheiros, levando ao conhecimento do seu juiz corregedor, do seu secretário, enfim, das pessoas que possam ajudá-los. Estão tendo uma oportunidade única e é um momento que me deixa muito feliz. Agora eu peço para você ilustrar quais são esses problemas diários. Como é que acontecem essas questões? Bem, eu sou mediadora da comissão junto ao seu secretário, junto ao senhor juiz corregedor. E, realmente, eu tenho explicado a eles o que o doutor Haroldo tem me comunicado, que realmente existe esse problema e o doutor Haroldo assumiu há pouco tempo. Mas acontece que também os internos estão se conscientizando do que me foi transmitido pelo doutor Haroldo, no sentido de que não se pode pedir vários benefícios ao mesmo tempo. Eu acho que isso vai ajudar a corregedoria e a eles também. Eles
eles estavam acostumados a fazer vários pedidos de prisão-albergue, de livramento condicional, enfim, vários pedidos ao mesmo tempo. Eu acho que, nesse sentido, as coisas vão melhorar bastante para os reeducandos em geral. Conder. Nós, na intervenção do Dr. Hélio Bicudo, quer dizer, vimos uma posição bastante cética em relação ao que está acontecendo antes, durante e depois. O doutor Hélio tem uma atitude cética e eu gostaria de saber se o secretário de Justiça, José Carlos Dias, quer dizer, concorda com isso. Qual é a visão que o secretário tem? Também, temos que ser realistas. Aliás, eu acho que é isso que nós temos que fazer aqui, e o Percival está absolutamente correto. Eu não acho que nós possamos responsabilizar, como fez meu querido amigo Hélio Bicudo, o Estado pela situação do nosso direito, pela maneira como o processo se conduz. Mas eu acho que nós temos que assumir, nós todos, uma posição crítica. Há 1 ano e 4 meses estou na Secretaria da Justiça, tenho a consciência de estar procurando acertar e encaminhar a questão penitenciária da melhor forma possível, mas eu reconheço que nós caminhamos pouco diante daquilo que realmente nós queremos. Da mesma forma, o problema da justiça, eu acho que não há por que nós negarmos a evidência de que o Poder Judiciário está atulhado de processo. A primeira providência que nós tomamos ao assumir a Secretaria da Justiça foi realmente, isso não é de agora, foi tentar implantar um serviço de assistência judiciária em todos os estabelecimentos penitenciários, porque eram muito fracos. Eu sei que nós ainda não estamos conseguindo trabalhar a todo vapor como nós conseguimos. Então, eu acho que nós não temos aqui que estar fazendo defesa, nem eu defendendo a minha administração, nem haver, assim, uma defesa por parte da vara das execuções. Não é esta a questão. A vara está mesmo entulhada. Eu poderia dizer aqui que isso tanto é verdade, que ainda hoje eu verifiquei que nós temos mais de 100 vagas nos institutos penais agrícolas e há um número imenso de presos que poderiam ser removidos para o Instituto Penal Agrícola. É culpa do doutor Haroldo? Não é. É culpa de uma letargia que se estabeleceu, é culpa do nosso direito, é culpa do nosso direito penal, processual penal, é culpa de toda uma estrutura jurídica que, na realidade, pressiona aquele uma que estrutura, na verdade, autoritária, né? Exatamente. E queria dizer mais. Perdão, Rodolfo, só para terminar. Se discutiu muito o problema da pobreza, a relação da pobreza. Eu acho que nós não podemos fazer a relação da pobreza com a criminalidade. Concordo com o Percival, porque a impunidade para os criminosos do colarinho branco é o que campeia neste Brasil. E acho que o grande responsável pela criminalidade neste país é a riqueza. É a riqueza acumulada, é a injustiça social que realmente provoca a marginalidade. Eu acho que nós temos que sermos juristas, profissionais do direito, mas nunca perder a visão social do fenômeno. Doutor Luiz Gonzaga Vieira, como diretor-geral da penitenciária de Pirajuí, o senhor também vê a coisa dessa maneira? Exatamente. Cabe às penitenciárias a sua função institucional de executar a sentença. Durante o curso dessa execução, é necessário que se humanize ao extremo a permanência do sentenciado através dessas comissões que já existem em Pirajuí praticamente desde o início do seu funcionamento e que o preso tenha a oportunidade de se ressocializar através da laborterapia, através do trabalho e do estudo convencional, não deixando de lado também a assistência religiosa e assistência social. Então, nós verificamos que a crise externa também influencia dentro dos estabelecimentos. Embora nas penitenciárias se execute um trabalho sério dentro deste critério, acontece de existir, como também aqui fora, os eternos descontentes, os eternos destinadores da responsabilidade a terceiros. Nós achamos, então, que o trabalho nas penitenciárias deve e precisa melhorar. E está contando com isso, com a colaboração, com a diretriz do Dr. José Carlos Dias, nosso secretário da Justiça, do nosso governador,
e, claro, que também com a presença do Dr. Haroldo na dinamização do transcurso desses processos. Alô, o senhor falou, só um minutinho, Júlio, o senhor falou de assistência social. Um dos problemas que está sobre a mesa é exatamente a falta de profissionais qualificados, a falta de gente para trabalhar nas penitenciárias. Por exemplo, os psiquiatras. Nós temos informações de que há falta de psiquiatras trabalhando no sistema penitenciário. O Breda, por exemplo, poderia nos dizer alguma coisa. Breda, qual é a importância do psiquiatra e por que ele faz tanta falta no sistema penitenciário? Olha, respondendo à pergunta do programa, para que serve a cadeia, eu gostaria de deixar claro a minha posição. Não serve absolutamente para nada. Nós aqui no planeta Terra, nós temos que começar a repensar o problema da pena e o problema da cadeia, das instituições totais. Nós já conseguimos abolir os leprosários, conseguimos abolir os asilos de tuberculose, que eram instituições totais, e precisamos repensar de que forma agir com o ser humano. Eu, e acho que todo o pessoal que está aqui nessa sala, ouviu falar no Pitágoras. Infelizmente, o pessoal que deve estar lá na detenção não ouviu falar, porque se tivesse ouvido falar, não estava lá. Ele disse uma coisa no campo das ciências humanas muito mais importante do que o teorema dele que nos levou à Lua. Ele disse, se você não quiser punir o adulto, invista na criança. Então, basicamente, para resolver o problema da cadeia, para resolver o problema desta instituição total, o Estado vai ter que investir muito na infância, na criança. Eu já disse isso aqui mesmo, nesse estúdio, sobre a importância do investimento na criança para que ela não venha a ser punida quando adulto. Para resolver esses problemas, de que forma o psiquiatra poderia ajudar? Primeiro, nessas visitas que a Comissão Teotônio Vilela tem feito a várias instituições totais, a várias, né? Só não fizemos a quartéis e a conventos. As demais fizemos a todas elas. Tem verificado que a diferença, por exemplo, na casa de detenção, ou no manicômio judiciário, ou num hospital psiquiátrico qualquer aí do interior, ou num leprosário qualquer a que fomos, que a diferença entre quem frequenta, quem está lá por uma determinação legal, por exemplo, quem está na cadeia ou na casa de detenção, a diferença em quem está lá cumprindo pena e quem está tomando conta, passa, depois de algum tempo, a ser meramente circunstancial. Porque nem o detento é atendido psicologicamente e muito menos quem está tomando conta dele, quem está ensinando ou reeducando, entre aspas. Essas pessoas são carentes de informação e de formação. Isso ficou patente para a Comissão Teotônio Vilela, a falta de profissionais na área, de atendentes, de carcereiro, enfim, de pessoas que saibam lidar com o ser humano, cuidar do ser humano, já que é um processo educativo. O que se nota é a falta de profissionais. E o psiquiatra entra onde nesse quadro? Qual é o trabalho? Quer dizer, por que ele faz tanta falta? Depende dele, por exemplo, a libertação do preso? A libertação final do preso depende de algum exame psiquiátrico? Isso é uma coisa muito confusa, e aqui no Brasil mais confusa ainda. É a chamada avaliação de periculosidade. Quer dizer, de que forma um profissional que vê um paciente apenas 15 minutos durante um ano pode avaliar que aquele paciente é perigoso ou não. O filme de hoje mostrou um detento abraçando uma criança, que achei muito bonito, mostrou por várias vezes, um detento abraçando uma criança. Aquilo poderia ser um fator para avaliar a periculosidade. Aquele abraço que aquele cidadão deu provavelmente na sua filha, numa garotinha, a imagem que me passou foi essa, é um teste fantástico para avaliar a periculosidade. Ele mostra que tem afetividade. Breda, e isso não é levado em conta. Breda, vamos devolver a palavra ao Júlio uma parte lá no Carandiru. Eu retomo aqui do Carandiru, porque os presos estão acompanhando as observações realizadas aí no estúdio, mas eles têm muita coisa para colocar. E me parece que o tempo tem sido exíguo. Eu começo com o Júlio Nicolai. Júlio, me permita inicialmente uma pergunta de caráter mais pessoal. Você já cumpriu quantos anos de prisão? Eu já cumpri 30 anos e 5 meses de prisão. A primeira vez que você foi preso, você tinha que idade? 18 anos de idade. Que tipos de crimes você cometeu para ficar mais de 30 anos preso? Eu tenho 14 execuções
São 8 por delitos de roubo, artigo 157, parágrafo 2º, e 6 por furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. É toda essa minha vida, nunca matei ninguém, nunca cometi nenhum latrocínio, nenhum assassinato, nenhum estupro, nada. Por essas 14 execuções, eu estou cumprindo esses 30 anos e 5 meses de cadeia. Nesses 30 anos de cadeia, o que a prisão te ensinou? A prisão me ensinou a me transformar cada vez mais num bandido mais refinado, de ladrão de galinha a assaltante de banco. Eu gostaria que você encaminhasse agora suas observações aos participantes da mesa lá em nossos estúdios. Eles abordaram muitos assuntos ao mesmo tempo e eu quero responder a um de cada vez. Primeiro, ao senhor Percival de Souza, que ele falou que certa feita eu prometi a ele que não iria fugir da colônia e fugir da colônia. Agora eu perguntaria, as colônias penal de Bauru e São José do Rio Preto, elas são recuperativas? São estabelecimentos de trabalho remunerados ao preso? Não existe corrupção nas colônias? Ele me responderá mais tarde. Outra coisa, eu gostaria também de saber se, além do índice de desemprego, da miséria que sofre um pouco aí fora, desses favelados, dessas crianças desamparadas, a violência também que se iniciou com os esquadrões da morte em 1969, com essas matanças do Tático Móvel, das rotas, também não tem servido também para evoluir o índice de violência e de crime no país? Esses abortamentos de prisões? O senhor Percival de Souza conhece bem esses problemas também. Ele sabe perfeitamente que eu já denunciei 11 homicídios do Esquadrão da Morte. O doutor Hélio Bicudo está presente, que me ouviu na ocasião, de presos que foram retirados do presídio Tiradentes, e eu não vi nenhum daqueles matadores até hoje aqui dentro da prisão, a não ser o Fininho, o Correinho, o Zé Guarda, que foram um sparring dos Esquadrão da Morte. Pois bem, esse é outro problema. Agora eu quero responder ao doutor Haroldo, o juiz corregedor. Eu trabalho atualmente no setor jurídico aqui da Penitenciária do Estado. Eu e mais 6 presos. Nós não temos aqui 6 judiciárias. Nós temos uma judiciária de presos, com 3 subjudiciários nos pavilhões, quartinhos, que colhem os problemas jurídicos dos presos e nos enviam para fazer os recursos. Nós, os 6 presidiários, estamos trabalhando praticamente sozinhos, porque os advogados do Estado aqui comparecem apenas 1 hora, 2 horas por dia e não têm condições de fazer os recursos para os presos. Nós fazemos uma média de 80 petições diárias. Está tudo anotado aqui, temos relatório, está tudo anotado nos livros, temos cópias, entendeu? E podemos provar tudo que estamos dizendo. Realmente, há pedidos de prisão albergue domiciliar que se encontram na vara de execuções criminais há 1 ano sem solução. Há presos que estão com processos há 5 anos sumariando e não conseguem definir sua situação jurídica. Não são recursos acumulados, são recursos de direito que são pleiteados e sem solução. São dificuldades causadas à população carcerária em geral. Então, realmente isso precisa que seja dado um jeito. Agora, outro problema, o problema da psiquiatria, também foi abordado aí. Eu vou contar um caso. Aqui nós estamos aqui para contar casos individuais, mas é um caso individual de um preso que atinge aos demais presos. Nós tínhamos aqui antigamente, na penitenciária do Estado, a psiquiatria, comandada pelo Dr. João Carlos da Silva Teles, que era o seu diretor. Eu fui fazer um exame na psiquiatria e havia um médico chamado Dr. Cássio. Esse médico tinha por hábito, quando o preso chegava, ele fazia de conta que não notava a presença do preso e, repentinamente, ele perguntava para o preso: por que você roubou? Diga. E ele agiu dessa forma comigo. Então eu pedi licença a ele para fazer uma pergunta, ele concedeu, e eu perguntei para ele: por que o senhor é médico psiquiatra? Por causa dessa pergunta, o Dr. Cássio me deu parecer contrário 3 anos seguidos, me perseguiu. Até que certa feita, para ganhar o parecer favorável da biotopologia, foi preciso que a minha família trabalhasse em campanha política para o Dr. João Carlos da Silva Teles, que era candidato a deputado. Aí ele me deu um laudo muito bonito e eu fui removido para a colônia, de onde fugi. Eu tenho realmente muitas rugas, porque me revoltou eu cumprir tantos anos de cadeia por poucos crimes que eu cometi, crimes insignificantes, sem grande violência. Você fugiu de quais presídios? Eu fugi de vários presídios. Eu fugi da Ilha Grande, da Penitenciária do Rio, do Presídio da Alegria, da colônia 2 vezes, saí em liberdade condicional, foi revogada, saí de PAB, foi revogada, mas também sofri muitas perseguições policiais, fui vítima de muitas corrupções policiais, fui muito explorado pela polícia na rua, fui obrigado a assaltar para dar dinheiro para a polícia em grande quantidade, fui vítima de 4 tentativas de morte em 8 meses na rua para dar dinheiro para a polícia, porque se eu não desse dinheiro para a polícia eu morria. E é por isso que eu estou aqui dentro novamente.
Jorge, você também quer fazer algumas observações. Perfeitamente. Eu queria me dirigir ao senhor Percival de Souza. O senhor disse que discorda de que reincidência seria sinônimo de pobreza. Pois bem, mas o senhor há de convir que na atual conjuntura do país existe uma péssima distribuição de renda. O povo é forçado a uma condição de vida. Vai tirar da onde essa condição de vida? O tema nosso, que nós estamos abordando, é para que serve uma cadeia. Na atual conjuntura, o senhor há de convir que a cadeia está servindo como depósito de uma polícia empresarial. Simplesmente isso. Que no decorrer do tempo pode-se notar claramente Fugiu de quais presídios? Eu fugi de vários presídios. Eu fugi da Ilha Grande, da Penitenciária do Rio, do Presídio da Alegria, da Colônia 2 vezes. Saí em liberdade condicional, foi revogada. Saí de PAV, foi revogada. Mas também sofri muitas perseguições policiais. Fui vítima de muitas corrupções policiais. Fui muito explorado pela polícia na rua. Fui obrigado a assaltar para dar dinheiro para a polícia em grande quantidade. Fui vítima de 4 tentativas de morte em 8 meses na rua para dar dinheiro para a polícia. Porque se eu não desse dinheiro para a polícia, eu morria. E é por isso que eu estou aqui dentro novamente. Jorge, você também quer fazer algumas observações. Perfeitamente. Eu queria me dirigir ao senhor Percival de Souza. O senhor disse que discorda de que reincidência seria sinônimo de pobreza. Pois bem, mas o senhor há de convir que na atual conjuntura do país existe uma péssima distribuição de renda. O povo é forçado a uma condição de vida. Vai tirar da onde essa condição de vida? O tema nosso, que nós estamos abordando, é para que serve uma cadeia. Na atual conjuntura, o senhor há de convir que a cadeia está servindo como depósito de uma polícia empresarial. Simplesmente isso. Que no decorrer do tempo pode-se notar claramente que a cadeia está sendo um instrumento de vingança da sociedade. Porque nada mais, nada menos, é simples de entender. Porque a sociedade necessita de todas as suas mordomias. Como a distribuição de renda está escassa no país todo e atinge todas as áreas, como o senhor mesmo acabou de citar, o senhor há de convir que ela precisa expurgar seus filhos para que sobre mais verba para suas mordomias. Júlio, voltamos aqui ao estúdio. Perfeito. Há várias questões levantadas e certamente a comissão aguarda respostas. É verdade. O Nicolai levantou, por exemplo, a questão da falta de preparo dos guardas. E nós temos aqui 2 guardas penitenciários entre nós. O Wilson, por exemplo, poderia nos responder o seguinte: Wilson, você foi preparado para a sua função? Sim, eu fui preparado para a minha função. Eu nasci dentro de uma penitenciária, porque minha família também é do corpo de guarda. E cursei, antigamente existia uma escola de administração penitenciária. Então eu a cursei. Hoje ela não existe mais, mas me parece que, como nós estamos batalhando muito, eu já, como pertenço ao corpo dos guardas, então nós formulamos a doutora Maria Inês que oficiasse essa nova escola de administração penitenciária. Eu vou perguntar ao Dr. Luiz Camargo Wolfmann, como diretor da Casa de Detenção, os guardas que trabalham na Casa de Detenção são preparados para o exercício do seu trabalho? Olha, nem os guardas da Casa de Detenção, nem da penitenciária, nem de presídio nenhum, nunca foram preparados. Esse preparo rudimentar acontecia. Nós, evidentemente, temos que admitir que a colocação da comissão, que, aliás, eu a cumprimento pela forma inteligente que eles têm colocado o problema, falaram sobre o despreparo dos guardas. Realmente é verdade. Nós não podemos generalizar, porque tem muito guarda bom, porque foi por sorte. Que, na realidade, todos os concursos que se fazia para admissão de guarda era da forma mais grosseira possível. A única coisa que precisava saber era preencher uns quadradinhos, fazer os testes e passar. Não exigimos nada. Eu até quero, nessa oportunidade, cumprimentar o Dr. Bredas, que me surpreendeu pela forma que ele colocou o problema carcerário, como se fosse um verdadeiro cadeieiro. Eu digo isso porque eu tenho sentido na carne os problemas do presídio há 30 anos. Eu estou cumprindo pena junto com o Nicolai, Júlio Nicolai, que está há 30 anos, eu também estou por aí. Então, eu vi que realmente o que eles estão colocando tem procedência. É claro que nem tudo estou plenamente de acordo, mas com relação ao preparo do guarda, isso é muito importante,
porque os guardas, eu quero frisar bem, porque eu tenho que ressalvar sempre os bons guardas. Não se pode generalizar nunca, mas os guardas que nós temos bons, como o Voy, que está ali, o outro companheiro, como outros tantos, foram sorte. Foi loteria esportiva, porque nada foi feito. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, com relação ao sistema, que sempre foi uma salada. Não podemos esquecer do seguinte, que hoje ele já está andando a passos largos. Em primeiro lugar, já através da pessoa de Sua Excelência, o secretário, neste concurso já se exigiu uma classificação melhor. Nós tivemos um concurso uma semana atrás, não Exatamente. 10 mil candidatos. Já teve uma exigência que tivesse o primeiro grau completo, já é o primeiro passo, para valorizar a classe do guarda de presídio. Quantas vagas, doutor? Quase 400. Quase 400 vagas. 2.000 serão providas com a construção dos outros presídios. Exatamente. E todos farão um curso após a realização do concurso. E agora vai ter o curso para preparar o homem para ver se realmente ele tem condição para lidar com o ser humano. E ser humano problema. Todos os homens com problemas emocionais. Então não é uma coisa comum. E eu sempre disse que para lidar com um bicho, para lidar com criança, lidar com flor, para tudo precisa especialidade. Entretanto, para lidar com um homem com problemas de várias ordens, simplesmente basta ser candidato e partir para o trabalho, sem nenhum preparo. E o resultado é esse, é corrupção, é violência, é um monte de coisa. Então esse primeiro passo foi dado. Com relação à morosidade da máquina judiciária,